empresa cumpre o procedimento, espera o fim da garantia provisória, faz a dispensa no prazo certo e é condenada judicialmente mesmo assim. O que eu vou mostrar nesse vídeo é um conceito que explica por que isso acontece e que vai continuar acontecendo em qualquer organização que não compreenda o que está por trás desta condenação. Eu sou Maria Madalena, advogada, mestre em bioética, ética aplicada e saúde coletiva. Um gerente de uma farmacêutica, contratado em 2008. E em 2017, burnout documentado. Jornadas extensas, excesso de cobrança, situações descritas como humilhantes. Os documentos médicos registraram taquicardia, insônia, dificuldades de respirar e episódios de pânico. Afastamento pelo INSS, alta em 2018, retorno ao trabalho. Quando o prazo de garantia provisória expirou, após um ano, a empresa dispensou o empregado. No mesmo dia, ele apresenta um atestado de 90 dias. A defesa da empresa foi que ele havia trabalhado normalmente naquele dia e que, portanto, estaria apto no momento da dispensa. O judiciário recusou esse argumento. Em todas as instâncias, a motivação da decisão foi a mesma. A empresa não havia apresentado justificativa válida para recusar o atestado. E o médico da empresa ainda confirmou no processo que sabia do tratamento psiquiátrico em curso entre a alta e a dispensa. Até aqui o caso registra. Agora, acrescentarei a minha análise com a lente jurídica e bioética. Existe uma palavra que descreve com precisão o que acontece nesse caso. Honneth faz um estudo sobre reificação, do latim res, coisa, tratar alguém como coisa. É o momento em que a pessoa deixa de ser percebida como sujeito de direitos com necessidades e passa a ser processado como um dado, um prazo, uma linha de planilha com data de vencimento. Reificação não exige intenção. Exige apenas a ausência de uma estrutura que reconheça o outro como sujeito de direito antes de decidir sobre ele. Na teoria do reconhecimento, Honneth descreve as 3 esferas onde esse reconhecimento pode falhar, e o caso percorre as 3. Na esfera afetiva, o reconhecimento das necessidades concretas. Taquicardia, insônia, falta de ar. Isso tudo é uma comunicação de limite. Não significa queda de produtividade, porque a pessoa em esgotamento mental, ela continua entregando resultado, muitas vezes sustentado por medicação até o colapso. Então, usar a presença física no escritório como prova de saúde mental é tratar o sujeito como um dado observável. Já na esfera jurídica, temos o reconhecimento como sujeito de direitos. O RH fez o que ele foi treinado para fazer. Observou a data da garantia provisória de 1 ano, cumpriu o compliance, esperou o calendário. Então, o erro não está no RH, está na estrutura que determina que o RH tome uma decisão objetiva sobre algo que é subjetivo e que os documentos de atendimento do trabalhador tornavam clinicamente documentado internamente pelo médico da empresa. Ou seja, o que a empresa aplicou aqui foi o leito de procusto, que é forçar o caso concreto a caber na medida, em vez de adaptar a medida para caber no caso concreto. A terceira esfera é a da solidariedade, que considera a contribuição que cada indivíduo dá para o grupo. O médico interno sabia do tratamento em curso. Esse conhecimento existia na organização e ainda assim não chegou à decisão. A pergunta que essa esfera coloca não é uma questão de culpa individual, mas sim o design do negócio que impede que aquilo que a organização sabe clinicamente chegue a quem decide operacionalmente. A NR1 tornou obrigatório o mapeamento dos fatores de riscos psicossociais. O que a norma determina não é um diagnóstico individual. O que a norma determina é a relação entre o ambiente e o adoecimento que ele causou. Já o judiciário aplicou a régua de Lesbos. A norma se molda ao caso concreto, em vez de forçar o caso concreto a caber na norma. O critério relevante não era o cronológico, não é se o atestado chegou antes ou depois da comunicação de dispensa. Era causal, o ambiente produziu o adoecimento e a organização não apresentou uma justificativa válida para recusar
o atestado que comprovava a situação clínica do empregado. A condenação repara o empregado naquele momento, mas o trabalhador reintegrado ele volta para o mesmo ambiente. Então, se o design organizacional não for reestruturado, o risco permanece o mesmo. O passivo não se evapora, ele se condensa, aguardando a próxima decisão tomada sem a mediação que deveria existir. A pergunta que esse caso muda é o que garante que, quando uma decisão envolve um empregado com histórico de adoecimento ocupacional documentado, essa informação chegue a quem decide de forma juridicamente segura antes da decisão. A folha de verificação no Substack dessa semana traduz essas perguntas nas 3 esferas que o caso percorreu. É um mapa do que o gerenciamento de riscos ocupacionais precisa conter e que o processo vai reconstruir se não estiver lá. O judiciário não pode reconstruir esse mecanismo antes, mas a organização sim. O risco precisa ser mapeado, a informação precisa chegar a quem decide antes da decisão virar processo. Na sua organização, quando um trabalhador com histórico de afastamento retorna, qual é o mecanismo que garante que o conhecimento clínico chegue à decisão antes do processo? Eu aprofundo na carta desta semana e o link está na bio.